eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma experiência que eu tive em relação aos dízimos. Eu me converti em 2014, em junho agora faz 10 anos da minha conversão, e no início de tudo, quando eu comecei a conhecer Jesus, que eu entreguei minha vida a Ele, muitas coisas eram difíceis de entender, né? E uma delas era sobre o dízimo, devolver os dízimos. Eu tinha uma resistência muito grande, porque eu pensava que eu jamais ia conseguir pagar as minhas contas, ter o modelo de vida que eu tinha. Se eu tirasse 10%, ia me faltar, eu não ia conseguir. E só que quando eu me converti, eu creio que os irmãos também já passou por essa experiência, a gente está no primeiro amor, a gente sente um amor tão grande de Deus por nós, que eu queria fazer a vontade de Deus, apesar de não entender, de não concordar, mas eu queria que a vontade de Deus fosse feita na minha vida por completo. Então, depois de conversar com o pastor, de conversar com alguns irmãos, e não me senti convencida que era necessário, que era uma questão de obediência e de amor a Deus e à obra do Senhor, eu comecei a orar e pedir ao Senhor que falasse comigo, que me mostrasse que se realmente era isso que Ele queria que eu fizesse, que eu pudesse sentir, que eu pudesse ter a certeza que essa era a vontade de Deus, que eu, me tornasse uma dizimista fiel. E eu comecei a orar, e nem sabia orar direito, mas orava todos os dias e pedia que o Espírito Santo me mostrasse. E aí, já tinha 6 meses que eu tinha me convertido, eu ia na Igreja da Reconciliação todos os domingos e quartas-feiras, e toda vez que chegava a hora do dízimo, eu sentia incomodada, eu sentia constrangida, e eu ficava sem lugar na igreja. E eu, mesmo assim, eu não entendia, perguntava a Deus, Senhor, por que eu estou sentindo isso? Me mostra de maneira clara o que o Senhor quer de mim. E continuei em oração por um tempo, eu creio que foi mais ou menos um mês, e um dia, quando saiu o pagamento, eu senti um desejo no meu coração de devolver o dízimo. E assim eu fiz. Eu peguei e levei o dízimo para a igreja. E como de costume, depois do louvor era feito, o recolhimento do dízimo. Mas nesse dia, o pastor Rogério, ele não fez. Ele deixou para o final. E eu não estava me contendo de ansiedade, de desejo de colocar o meu dízimo, no altar. E foi a primeira vez que eu coloquei, foi uma sensação maravilhosa. Não tinha nada de peso nem tristeza, pelo contrário. Quando o Espírito Santo me convenceu que eu deveria ser dizimista, eu fiz, mas com toda a alegria do meu coração, porque não foi nenhum homem que falou para mim que era necessário, mas sim o próprio Deus, o próprio Espírito Santo me mostrou de uma forma que não tem nem palavras para explicar, mas um sentimento de desejo, de alegria, de prazer, de fazer parte, sabe? De poder ajudar na obra. E de lá para cá, graças a Deus, o Senhor tem me sustentado e eu continuo, tem 10 anos que eu sou dizimista. E o que eu quero falar para os irmãos é o seguinte: se você tem alguma dúvida, não precisa tirá-la com ninguém. Vá para o secreto, converse com o Senhor, fale com Ele. Com certeza, assim como Ele me respondeu, Ele vai te responder. E quando vem de Deus, meus irmãos, a gente não tem dúvida. E tudo passa a ser normal, tranquilo, e não há de faltar nada. Amém?